Então tá, iniciando a nossa aula de hoje. Oi para quem eu não conversei ainda, né, para o pessoal que vai assistir essa aula. Essa aula é uma das aulas consideradas mais difíceis da disciplina de imuno, certo? Então, ao longo dessa aula, a gente vai fazer um intervalinho que é para vocês processarem o conhecimento. A gente vai indo passo a passo no conhecimento e ao final da aula vocês vão ver que vocês vão entender tudo, certo? Caso vocês tenham dificuldade, vocês têm a possibilidade ainda de reassistir essa aula, tá? Então, assim, na medida do possível, esse contexto de pandemia, ele é benéfico nesse sentido, porque vocês podem rever a aula quantas vezes for necessário, tá? E eu convido a todos vocês, então, para participar dos bloquinhos dos linfócitos B, tá? Eu já vim até de rosa hoje para combinar. Por que isso? Porque esse carnaval, esse bloquinho dos linfócitos B, ele vai nos dar trabalho, certo? Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai estudar a ontogenia dos linfócitos B. O que significa essa palavra que já parece estranha no título? Ontogenia, tá? Ontogenia se refere a todo o processo de formação dos linfócitos B. Então, quando a gente fala em proliferação, quando a gente fala em maturação, em ativação, até a produção de anticorpos, todos esses mecanismos envolvem a ontogenia. E essa aula, ela é complicada, ela é complexa, por quê? Porque a gente vai ter que juntar conhecimentos de imunologia e conhecimentos de genética, conhecimentos de biologia molecular, tá? Eu vou tentar simplificar para vocês da forma mais clara possível. Por quê? Porque eu sei que alguns cursos não têm aquela genética aprofundada, não tem a biologia molecular aprofundada, tá? Para começar, então, a nossa aula de hoje, a gente precisa relembrar alguns conceitos que foram abordados na aula anterior, tá? Destes conceitos, a gente precisa lembrar que quem produz ou quem sintetiza os anticorpos são os linfócitos B, né? E anticorpo também pode ser chamada de imunoglobulina. Por isso que às vezes a gente vê a sigla IG, de imunoglobulina, tá? A gente está vendo bastante falar sobre IgM e IgG no contexto ali do coronavírus para saber se uma pessoa ela adquiriu contato, né, e produziu seus anticorpos contra o coronavírus ou não. Tudo isso a gente já abordou na aula passada. O que a gente vai precisar lembrar para a aula de hoje, então? Que quando os linfócitos B, eles produzem os anticorpos, esses anticorpos, eles podem ficar associados à membrana, ou seja, ligados ali na superfície desse linfócito. Imagine que a minha mão é um linfócito, aqui na superfície vai ficar ligado, associado um anticorpo, uma imunoglobulina. Ou ainda, esses anticorpos, eles podem ficar, né, se apresentar na forma de anticorpos secretados, ou seja, solúveis, que é a maioria dos anticorpos que a gente encontra no sangue, no soro, nos tecidos, né, que ficam circulando, então, no nosso corpo. Este anticorpo, quando ligado à membrana plasmática, ele é o próprio receptor de reconhecimento de antígenos do linfócito B, que é chamado de BCR. E eu falei um pouquinho disso na aula passada. Eu falei que o BCR é como se fosse assim, ó, um receptor que fica ali na membrana do linfócito B para receber o antígeno, certo? A gente precisa lembrar isso, que ou ele vai ficar ligado à membrana, ou ele vai ficar secretado. Então, toda vez que um linfócito B ele produzir anticorpos, ele vai produzir das duas maneiras, ligado à membrana ou secretado, tá? Vai chegar um momento, ao final dessa aula, que a gente vai ver quando que ele fica com o anticorpo associado à membrana e quando ele libera esse anticorpo e deixa ele na forma solúvel, certo? Então, olha só, para nós começarmos a aula, essa imagem, ela traz um contexto bem interessante de todo o processo, de todo o passo a passo da formação dos linfócitos B até a produção de anticorpos, tá? Observem o seguinte, que o passo a passo envolve, primeiro, a síntese, ou seja, a produção dos linfócitos B,
que vai ser feita por uma célula-tronco. Depois, essa célula ela vai se diferenciar em célula pré-B, célula B imatura, célula B madura, até lá no final se transformar em um plasmócito e secretar os anticorpos. Então, o que a gente vai ver? Passo a passo de todo esse processo, que compreende a síntese, a montagem e a expressão dos anticorpos, tá? Então, o que a gente vai começar a falar sobre a nossa aula? Na primeira aula, a gente estudou os órgãos linfóides, certo? E aí a gente viu que os órgãos linfóides centrais eram os responsáveis por produzir os linfócitos. E os linfócitos B eram produzidos por uma célula tronca na medula, tá? E aí a gente viu o porquê da utilização de uma célula tronco. Então, uma célula tronco, ela é uma célula pluripotente. Ela tem a capacidade de gerenciar e de gerar, de produzir, de sintetizar tudo aquilo que ela deseja. Se ela quiser, por exemplo, então, virar um linfócito B, ela vira um linfócito B. Então, esta célula-tronco, ela vai dar origem a um precursor chamado de precursor linfóide, e esse precursor, um linfóide, vai dar a sequência dos passos para produzir um anticorpo. No final de toda essa sequência de eventos. Então, a gente parte de uma célula-tronco, certo? Vamos ver, então, o primeiro passo dessa sequência de eventos, que se chama proliferação, tá? Olha só, na proliferação, a gente vai ter a produção dos linfócitos B, que vai acontecer lá na medula a partir de uma célula-tronco. Depois da proliferação, o passo seguinte dos eventos é o desenvolvimento. Então, eu tenho um linfócito, esse linfócito ele precisa se desenvolver. Na sequência, maturação, eu vou ter um linfócito que ele é imaturo e eu preciso fazer a maturação dele. Ativação e, por fim, função e vetor. Então, todos esses são os passos que a gente vai ver na aula de hoje. Iniciando pela proliferação, passando pelo desenvolvimento, maturação, ativação, até a função efetora, que é a real função dos anticorpos, ou seja, neutralizar antígenos, né? Quando a gente produz anticorpo para que ele se ligue num determinado antígeno, um micro-organismo, por exemplo, e impeça que esse micro-organismo entre nos tecidos, certo? Todas essas sequências de eventos aqui, elas vão acontecer em locais diferentes. Então, a proliferação e o desenvolvimento dos linfócitos B vai acontecer lá na medula. E aí, a gente estudou a participação também do timo como um órgão central. Só que o que acontece? Os linfócitos B, eles não fazem maturação no timo, eles fazem a maturação na própria medula, tá? Então, aqui existe uma diferença da aula de hoje para a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai estudar todos esses eventos, proliferação, desenvolvimento, maturação, ativação e função efetora dos linfócitos T. Hoje a gente vai ver dos linfócitos B. Quando a gente chegar na parte de maturação dos linfócitos T, a gente vai ver o seguinte, que os linfócitos T sofrem maturação no timo, enquanto os linfócitos B sofrem maturação na medula. Então, até o processo de maturação, todos os eventos vão acontecer dentro da medula, certo? Aí, na sequência, a gente vai ter a ativação. Esta ativação vai acontecer nos órgãos linfóides periféricos. Quem são os órgãos linfóides periféricos? O baço e os linfonodos. E a função efetora vai acontecer nos tecidos, que é o momento em que há a liberação do anticorpo e esse anticorpo vai até o local para neutralizar a ação do antígeno, tá? Então, esse slide, ele esquematiza para vocês os passo a passos e os locais onde vão acontecer cada um desses eventos, certo? Para começar, então, vamos falar sobre proliferação dos linfócitos. A proliferação é o quê? É o mecanismo de produzir linfócito B. Esses linfócitos B, eles surgem, então, de uma célula-tronco, né? A gente já
acabou de falar o porquê surgem de uma célula-tronco. Essa célula-tronco, ela vai dar origem a um linfócito chamado de linfócito Pro-B, tá? Observem o quê? Que o que diferencia uma célula-tronco de um linfócito Pro-B são determinados marcadores de superfície, ou seja, proteínas que ficam expressos nesses linfócitos que vão diferenciar ele de uma célula-tronco, né? Se a gente olhar aqui visualmente, a célula-tronco ela não tem tanta diferença do linfócito Pro-B, certo? Então, o que eles vão ter de diferentes? Alguns marcadores de superfície. O que eu quero que vocês observem? Que a célula-tronco, ela tem um marcador chamado de CD43, ou seja, Cluster de Diferenciação 43. O linfócito Pro-B, ele também tem um cluster de diferenciação 43, mas além deste, ele ainda apresenta o CD19 e o CD10. Então, o que vai fazer diferença de um linfócito Pro-B para uma célula-tronco são esses marcadores de superfície, chamados de clusters de diferenciação, ok? Nesse momento, né, o linfócito Pro-B, ele começa a expressar determinadas enzimas, duas enzimas em específico. Uma enzima chamada de recombinase, ou RAG, e outra enzima chamada de TDT. A presença dessas enzimas vai ser essencial para dar continuidade e para fazer com que esse linfócito Pro-B se transforme em um linfócito pré-B. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Para a gente ver isso, a gente precisa relembrar alguns conceitos lá de genética e de biologia molecular, tá? Então, imaginem que essa célula que vocês estão observando aqui, né, é um linfócito B, tá? É um pró-linfócito B. Ela tem, então, sua membrana, o seu citoplasma e o seu núcleo. Lá no interior do núcleo, esse linfócito Pro-B é formado de material genético, de DNA, certo? Assim como todas as outras células do nosso corpo. Este DNA, ele está compactado, ele está enovelado na forma de um cromossomo. E aí a gente tem ali os nossos cromossomos, né? Assim como os linfócitos possuem os seus próprios cromossomos, tá? Se a gente pegar esse cromossomo e abrir ele, a gente vai ver uma estrutura de material genético, um DNA, né? E dentro desse DNA vai ter diferentes genes, diferentes sequências de nucleotídeos, de bases, de letrinhas, que vão compor o gene, certo? Então, existe aqui dentro um gene para dar a característica do linfócito B, um outro gene que vai dizer o tipo de anticorpo que esse linfócito B vai produzir, um outro gene que vai dizer o tempo de sobrevivência deste linfócito B, tá? Quando a gente fala em produção de anticorpos, alguns genes, eles são fundamentais para esse processo de produção, de síntese, de fazer anticorpos. E aí a gente destaca, né, 3 genes em especial. O gene V, que representa a variabilidade, o gene D, que representa o gene de diversidade, e o gene J, que representa o gene de junção. Estes genes, eles estão localizados no cromossomo 14, no cromossomo 22 e no cromossomo 2, tá? Então, lá dentro do linfócito B, lá no cromossomo 14 ou lá no cromossomo 22, vai ter 3 genes importantes para o processo de produção dos linfócitos B, que são os genes VDJ, tá? O que vai acontecer? Para que o linfócito B consiga produzir anticorpos, precisa ocorrer o que a gente chama de rearranjo gênico. O que é o rearranjo gênico? É uma combinação desses genes. Na verdade, é uma união. Eu preciso unir o gene de variabilidade ao gene de diversidade e ao gene de junção, para que no final disso tudo eu consiga produzir os anticorpos, tá?
Então, olha só, quem é que vão ser as enzimas responsáveis por fazer a união desses segmentos gênicos? As duas enzimas que o linfócito Pro-B começa a expressar. A enzima RAG, recombinase, e a enzima TDT, que significa desoxinucleotidiltransferase. A gente já vai ter isso nos slides, não se preocupem em saber esses nomes, tá? Só que para essas enzimas poderem agir, poderem unir, elas sempre atuam numa linha, né? Ou seja, numa direção, que é a direção que a gente chama de origem de qualquer replicação, né? O chamado dogma central da biologia molecular. Para quem não viu ainda, provavelmente vai ver nas disciplinas ou de genética ou de biologia molecular, as enzimas, elas sempre fazem a união dos genes ou fazem um processo de replicação em uma sequência específica. Essa sequência é sempre no sentido 5' 3'. Então, em uma parte do gene vai ter uma região chamada de 5' e em outra parte, na parte final do gene, vai ter uma região chamada de 3'. Para que essa enzima recombinase ou enzima TDT consigam começar a unir esses segmentos gênicos, elas sempre vão iniciar seu processo de união, começando no sentido 5' e direcionando no sentido 3'. Tá? Estes cromossomos, o 14 e 22, vocês podem estar se perguntando por que é o 14 e por que é o 22? Porque é justamente no cromossomo 14 e no cromossomo 22 que estão essas sequências de genes, V, T, J, que vão compor a cadeia pesada da imunoglobulina. E aí, lembra que na aula passada a gente estudou a estrutura dos anticorpos, e a gente viu que o anticorpo fica na forma em Y, né? A parte de fora do anticorpo são as cadeias leves, enquanto que a parte interna, né, do anticorpo constitui a cadeia pesada. Então, essa recombinação gênica, essa organização dos genes, vai acontecer dentro do cromossomo 14, do cromossomo 22, certo? Para fazer o quê? Primeiro, a parte de fora da estrutura do anticorpo. Então, primeiro, as duas cadeias pesadas que constituem o anticorpo, tá? Agora, deixa eu só passar aqui. Então, olha só, para que essas enzimas recombinases, né, RAG1, RAG2 e a TDT, comecem a fazer essa organização dos genes, alguns critérios precisam ser cumpridos, certo? Elas só vão conseguir, então, unir esses segmentos gênicos se alguns critérios forem cumpridos. Qual que é o primeiro critério? Que a enzima recombinase se ligue na região 5' de orientação desses genes, que é exatamente isso que eu mostrei antes para vocês. Para a enzima recombinase agir, ela precisa se ligar na região 5' para andar em direção à região 3', tá? Então, se a recombinase, ela encontrou essa região 5' desses segmentos gênicos, ela já cumpriu o primeiro critério e ela já consegue produzir anticorpo, tá? Segundo critério para que ocorra essa recombinação dos genes é o seguinte: precisa haver entre um segmento e outro, ou seja, entre um segmento de variabilidade e um de diversidade, ou entre um segmento de diversidade e um de junção, uma distância de 12 a 23 pares de bases. O que significa? Que do início desse segmento gênico ao final desse segmento gênico, tem que ter 12 ou 23 pares de bases. Tá? Precisa, então, ter um tamanho ideal para a enzima agir. Ah, mas digamos que tenha 10 pares de bases. Então, a enzima já não consegue iniciar sua produção dos linfócitos B para depois produzir anticorpo. Tá? Precisa ter, então, uma distância correta.
Ah, mas tem 50 pares de bases. Então, a enzima também não consegue se ligar. Ela precisa de uma distância adequada, e essa distância é entre 12 e 23 pares de bases, ou seja, 12 e 23 letrinhas, tá? E, por fim, o terceiro critério para que ocorra essa recombinação dos genes é que a enzima reconheça uma sequência líder, uma sequência que vai dizer para ela, olha, aqui é a região 5', 3', existe uma distância correta e olha o que eu encontrei aqui, uma região KKTG, uma região de citosina, adenina, timidina, guanosina, tá? As bases nitrogenadas. Então, a enzima começa a agir. Então, para que essas enzimas, desculpem, passei para o lado errado, possam agir, ou seja, para que a recombinase ela consiga se ligar nessa região, precisa ter o reconhecimento da região 5', uma distância adequada e reconhecer a sequência líder, que é a sequência KKTG. Citosina, adenina, timidina, guanosina, tá? Cumpriu esses 3 requisitos, beleza. Agora a enzima recombinase vai começar a fazer o rearranjo gênico, tá? Para que esse rearranjo, ou seja, essa organização dos genes aconteçam, né? Alguns eventos vão acontecer de forma em sequência. Esses eventos eles vão ser necessários e fundamentais para formar o bracinho do linfócito B, para formar primeiro de tudo o BCR. Tá? Então, esse primeiro rearranjo, essa organização de genes que ocorre no linfócito B, na célula, é para montar esse BCR. E como a gente já viu, o BCR é um anticorpo, né? Não deixa de ser uma imunoglobulina. Então, vamos ver agora a sequência desses eventos, tá? Nesta imagem, o que vocês conseguem observar? Uma outra forma de visualizar esses segmentos gênicos, tá? Então, a gente tem aqui o cromossomo 14, e lá dentro do cromossomo 14 existe uma região que codificam os genes para a cadeia pesada, né? Ou cadeia height do inglês, pesada do anticorpo, tá? Então, o primeiro processo de rearranjo gênico vai acontecer sempre na cadeia pesada, tá? E aí, aqui estão as regiões V, de variabilidade, a região D, de diversidade, e a região J, de junção. Para eu poder fazer o bracinho, para eu poder fazer o receptor, que é o BCR, eu preciso unir esses 3 segmentos. Eu preciso unir o segmento de variabilidade, de diversidade e de junção, tá? Olha só, então, o que vai acontecer agora. Vocês podem observar que esses segmentos de variabilidade, de diversidade e de junção, eles estão longe um do outro, certo? Quem vai fazer a união desses segmentos será as enzimas recombinases, tá? Então, quando a enzima recombinase cumpriu os 3 critérios, ou seja, reconheceu a região 5', viu que existe um espaço suficiente para ela atuar e reconheceu a sequência inicial, a sequência líder, ela vai começar a unir esses segmentos, tá? No momento em que ela une sempre um segmento de variabilidade com um segmento de junção. Ou seja, ela não consegue unir os 3 segmentos ao mesmo tempo. Tá? Então, ela faz a união do segmento de variabilidade com o segmento de junção. Como esses segmentos eles estão muito longe um do outro, certo? Acaba formando o quê? Uma alça, certo? E essa alça aqui, nesse loop da alça formada, certo? Existe um monte de letrinhas, um monte de bases nitrogenadas que não são importantes para a produção do linfócito B. Eu preciso dessa região aqui? Não. O que eu quero? A região de variabilidade e a região de junção. Para eu unir essas duas que estão longe, eu preciso eliminar, então, aquilo que é desnecessário, tá? Então, o que vai acontecer? Nesse momento, uma enzima
chamada de Artemis, ela remove todas essas bases que são desnecessárias. Tira aquilo que eu não quero para eu poder ter próximo, ter a união daquilo que eu quero, que são os segmentos V e o segmento J, tá? Para quem já viu genética e para quem já viu biologia molecular, tudo aquilo que eu não quero, a gente chama de quê? Intron, né? Tudo aquilo que eu quero, segmentos, então, codificantes, são chamados de exon. Para quem já estudou isso, sabe que esse processo de remoção dos introns e de união dos exons é chamada de splicing alternativo, tá? Para quem não viu, fica só com aquela informação, então, de que a gente precisa unir aquilo que é necessário para produzir o anticorpo, tá? Quando a Artemis remove, então, essa alça já pode ser descartada, porque eu não preciso dela, e aí eu tenho bem próximo agora, bem perto, um segmento de variabilidade e o segmento de junção, tá? Só que quando a alça é removida, né, a gente precisa cortar essa alça, e acabam ficando, então, regiões ou grampos, certo? Essas regiões são chamadas também de grampos, onde não tem letrinhas, onde não tem bases nitrogenadas. Aí entra a ação de uma outra enzima chamada de Artemis, DNAPK, ou TDT, que é desoxinucleotidiltransferase, que vai adicionar as bases. É como o seguinte, se fosse o seguinte, a gente tem um muro, tá? Eu jogo uma bomba no muro para eu abrir uma porta e a proteína recombinase poder entrar, mas eu preciso depois fechar esse buraco, esse espaço que ficou no muro. Quem vai adicionar os tijolinhos para fechar esse muro vai ser, então, a enzima desoxinucleotidiltransferase, tá? E aí eu tenho todo o segmento gênico que eu queria, desde a região de variabilidade até a região de junção, tá? Para eu poder colar, para eu poder unir essas bases que foram adicionadas, eu preciso colocar um cimentinho nesse muro. Quem coloca esse cimento para unir tudo, para ligar tudo, são outras enzimas chamadas de Ku70, Ku80, DNAPK ou DNA ligase, tá? Então, até agora a gente viu a participação de várias enzimas só nesse processo de unir genes para eu poder fazer anticorpo, tá? Ao final de todo esse processo de recombinação gênica, o que eu vou ter? Uma proteína, tá? Então, para quem já estudou a parte de genética e biologia molecular, viu que o início é o processo de transcrição, né? Esta fita aqui, ó, nova formada, ela é um RNA mensageiro, que vai ser agora traduzido para uma proteína, tá? Então, toda essa recombinação gênica, ela acontece no contexto de transcrição e tradução para gerar algo funcional, que é a proteína, certo? O que é essa proteína? O próprio BCR, o próprio receptor deste prolinfócito P, tá? Então, olha só. Tudo isso precisa acontecer para eu gerar esse bracinho, que é o BCR, tá? Só que o que a gente precisa observar? Que o BCR ele é formado pelo lado direito, né? Pela cadeia pesada do lado direito e por uma cadeia pesada do lado esquerdo, certo? Então, o que vai acontecer? Essa recombinação gênica ela vai acontecer 2 vezes. Quando a gente fala em cromossomo, o cromossomo ele não tem o par, né? A gente tem um par de cromossomo, um cromossomo 14 e outro cromossomo 14. Então, para eu gerar um lado desse BCR, vai acontecer em um cromossomo 14. Para eu gerar o outro lado do BCR, vai acontecer no outro par do cromossomo 14. E aí eu tenho o BCR funcional. Esse BCR, ele está pronto? Não. Por quê? Porque eu gerei só a parte externa, só as cadeias pesadas. Agora precisa acontecer
a formação da parte interna, que são chamadas de cadeias leves, tá? E aí, na aula passada... Tá travando? Tá. Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui já do meu celular. Travando muito? Voltou? Peraí. Então, voltando à gravação dessa aula, tinha dado uma travadinha, eu vou voltar os 2 slides anteriores, certo? Para a gente rever tudo aquilo que o pessoal não havia entendido aí. Então, assim, dando uma visão geral, né? Essa organização dos genes, essa recombinação, ela vai acontecer para eu gerar o BCR. Isso foi foi a última coisa que a gente viu. E aí, aqui eu mostrei para vocês que esses genes, o gene de variabilidade, diversidade e de junção, estão localizados lá no cromossomo 14. E vão ser eles os responsáveis por gerar a cadeia pesada, ou seja, a parte externa, né, os braços externos do cromossomo, ok? Para que isso aconteça, então, vamos ver como é que é o passo a passo. O primeiro passo a passo é a ligação da enzima recombinase na região 5' Ela ligou aqui, entrou ali e viu que é a região 5', beleza. Qual que é o segundo critério? Precisa ter uma distância do segmento V ao segmento J de 12 a 23 pares de bases. Então, tinha a quantidade de pares de bases, ou seja, a distância correta. Cumpriu o segundo critério. Qual que era o terceiro e último critério? Essa enzima precisava reconhecer uma sequência líder, né, chamado de CACA-GT, certo? Reconheceu, beleza, pode atuar. Aí, o que as enzimas recombinases fazem? Une os 2 segmentos. Ao unir esses 2 segmentos, ela une como se fosse uma folha de papel. Então, aqui, do meu lado direito, está o segmento J e do meu lado esquerdo está o segmento V. Quando ela une os 2 segmentos, acaba formando, ó, uma alça, certo? Só que essa alça é algo que é desnecessário. Eu não preciso ter essa alça. O que eu quero é os 2 segmentos. E aí uma enzima chamada de Artemis, ela vai retirar essa alça, vai remover essa alça. Então ela vai ali e corta essa alça, certo? Quando a enzima Artemis corta esta alça, acaba ficando um espaço, né? Esse espaço a gente chama de grampos, porque ela se assemelha muito àqueles grampinhos que a gente coloca, né, para unir 2 folhas, certo? Do grampeador, por exemplo. E aí fica um espaço. Esse espaço ele precisa ser preenchido com letras, com bases nitrogenadas. Quem faz, então, a adição dessas bases nitrogenadas ou dessas letras é uma enzima chamada de desoxinucleotidil transferase terminal, ou TDT, tá? Então, lembrem o exemplo que eu estava dando. Imaginem que para a recombinase poder entrar e fazer a união dos 2 ligamentos, ela tem que romper um muro. Quando ela rompe o muro, fica um espaço nesse muro que precisa ser, então, preenchido com tijolinhos. Quem adiciona os tijolinhos é a enzima TDT. Só que só adicionar os tijolinhos não é suficiente. A gente precisa ainda colocar o cimento para fixar um tijolo no outro, né? Essa ligação, essa união das bases é feita por uma outra enzima chamada de DNA ligase, KU80, KU70 ou DNA-PK, tá? Todas essas enzimas fazem, então, a adição das bases, a ligação, a união dessas bases, ok?
Artemis e TDT são diferentes? Artemis e TDT são diferentes. A Artemis corta a alça e a TDT coloca as bases. São enzimas diferentes, tá? É que o que acontece? Essa figura, ela traz junto, porque é um processo que acontece junto, né? A Artemis vai ali e corta e a TDT vai ali e já coloca as basezinhas, certo? Tá, já vou falar disso agora, Pedro, tá? Ao final disso tudo, o que a gente tem, né? A gente tem a união do segmento V, que está em laranja, com o segmento J, tá? Para aqueles que estudaram já biologia molecular, né, genética, esse processo, ele representa o quê? O processo de transcrição e de tradução que acontece em todas as células, inclusive nos linfócitos B, tá? Lembrando que a transcrição e a tradução, elas vão acontecer aonde? No citoplasma, no núcleo do linfócito B, tá? Então, o processo de transcrição, ela gera um RNA mensageiro. Quem é esse RNA mensageiro? Esta sequência aqui de genes. Tá? Então, este RNA mensageiro, essa sequência aqui de genes, vai ter que ser traduzido em algo que seja funcional. O que adianta ter um gene dentro de uma célula? Esse gene tem que me dar alguma coisa, tá? E ele vai ser, então, convertido, né? Ele vai ser traduzido em uma proteína. Quem que é essa proteína? É o receptor, ou melhor, é a parte externa do receptor dos linfócitos B, que é o BCR, tá? Essa região aqui, ó, das cadeias pesadas, ok? Esse receptor, ele tá pronto? Não, eu preciso formar agora as cadeias leves do receptor, certo? Então, esse rearranjo gênico, essa recombinação gênica, ela vai ter que acontecer de novo para gerar as cadeias leves do receptor, tá? Então, a formação das cadeias leves do receptor pode acontecer ou no cromossomo 2 ou no cromossomo 22. De modo geral, né, elas acontecem no cromossomo 22. Mas a gente vai ver agora, ao longo da aula, se algo der errado no meio dessa união, né, existe ainda a possibilidade de acontecer no cromossomo 2. Então, para fazer as cadeias pesadas, é só no cromossomo 14. E vai fazer 2 vezes, porque a gente tem o lado direito e o lado direito. Vai fazer 2 vezes os passos de unir os genes, tá? Para fazer a parte interna do cromossomo, né, isso vai acontecer lá no cromossomo 22. Então, a gente diz que o rearranjo gênico para formar a cadeia leve, ou seja, a parte interna do anticorpo, né? Ela pode acontecer nas cadeias kappa, né? Ou nas cadeias lambdas. Então, aqui está escrito, ó, ela vai acontecer tanto nas cadeias kappas, mas se houver um erro, vai acontecer também nas cadeias lambdas, tá? E como que vai acontecer esse processo? Do mesmo jeito, tá? Só que olhem agora o que a gente tem de diferente. No meio das sequências de gene, não existe a região de diversidade. Só existe a região de variabilidade e a região de junção. Tá? Então, para formar a cadeia pesada, eu preciso ter a união do segmento V, D e J. Para eu fazer a união das cadeias leves, eu só faço a união do segmento de variabilidade e do segmento de junção. Como é que isso vai acontecer? Da mesma forma. Então, vamos voltar aqui, tá? Então, aqui a gente tem a sequência de genes para formar as cadeias leve agora, localizada lá no cromossomo 2 ou no cromossomo 22. A enzima recombinase chegou, reconheceu a região 5'
observou se existe uma distância de 12 ou 23 nucleotídeos, reconheceu a sequência líder e começa a unir. Ao unir, forma uma alça, essa alça precisa ser removida. Quem faz a remoção dessa alça é a enzima ATMase. As recombinases cortam, então, isso acaba gerando um grampo, um espaço, que vai ser preenchido pela enzima TDT e depois unido pelas enzimas DNA-PK e K1-CT. Tá? Isso tudo a gente já viu. Então, o processo de recombinação gênica para formar tanto as cadeias pesadas quanto as cadeias leves é o mesmo processo. O que modifica? O local onde ocorre essa recombinação gênica. Nas cadeias pesadas, no cromossomo 14, e nas cadeias leves, kappa ou lambda, que também recebem esse nome, no cromossomo 2 ou no cromossomo 22. Certo? O que eu quero destacar para vocês? Que tudo isso que a gente está fazendo está dentro ainda de um gene que é o gene que vai ter o corpo, ou seja, a região constante desse anticorpo Mi. Ou seja, que ao final disso tudo eu tenha um BCR, um anticorpo, certo? E o corpo, a parte constante desse anticorpo, vai dar origem a um anticorpo de classe IgM. Tá? IgM, porque está acontecendo na região constante Mi. Se a gente estivesse falando da região ao lado, que é uma IgD, né? Ou dessa outra, que é uma IgG, o corpo desse anticorpo daria origem, ao final desse processo, a um anticorpo de classe IgD ou a um anticorpo de classe IgG, tá? Por isso que vai mostrando esses segmentos. Isso aqui é importante vocês destacar pelo seguinte, que de modo geral, todos os linfócitos B sempre produzem primeiro um anticorpo IgM. Por isso que o IgM é o primeiro anticorpo a aparecer, tá? É o primeiro anticorpo a ser produzido quando a gente entra em contato com um antígeno. Coronavírus, por exemplo. Então, o primeiro anticorpo que a gente vai produzir agora é de classe IgM, que vai durar o quê? 5 dias, mais ou menos, né? Que leva um tempo para ser produzido em torno aí de 3 a 5 dias, né? E que vai marcar que eu entrei em contato com um determinado antígeno, ok? Mas, ao longo da aula, o que a gente vai observar? Que a gente não produz só IgM. Então, essas recombinações, elas também vão acontecer em outros locos, em outros locais do gene, para gerar, então, a região constante, de região constante do anticorpo IgG, certo? Aqui, ó, pessoal, nessas imagens, então, a gente tem essa diferença que eu destaquei para vocês. As cadeias pesadas, né, ou cadeias Mi, elas têm segmento de variabilidade, de diversidade e de junção. As cadeias leves, né, que pode ser kappa ou lambda, e aqui está representado por kappa, elas não têm o segmento de diversidade, só tem então o segmento de variabilidade e o segmento de junção. E eu deixei aqui em observação para vocês, tá? Nessa imagem tem todo o passo a passo, então, de como acontece. Ó, tudo isso daqui vai acontecer pela ação das recombinases, que vão unir um segmento, né? Depois, isso será o próprio RNA mensageiro, que vai ser convertido, então, em algo funcional, que é a proteína. Ou seja, é o bracinho do receptor dos linfócitos B, do BCR, tá? O que eu preciso destacar para vocês? Beleza, então esse prolinfócito B, ele agora tem um BCR, tá? Só que eu não sei se esse BCR ele funciona ou se esse BCR ele não funciona. Então, nesse momento, o que vai acontecer com o linfócito B?
ele precisa sofrer um teste. A gente vai testar para ver se esse BCR está funcionando ou não está funcionando, tá? Como que acontece, então, este processo de testagem? Tá? Da seguinte maneira. Então, a gente tem aqui a parte do anticorpo. Certo? Aqui a gente tem o anticorpo formando o bracinho, que é o BCR. Nesse momento, né, assim que o BCR for produzido, o próprio BCR vai mandar um sinal lá para o núcleo, vai dar uma mensagem para o núcleo desse linfócito B e vai avisar, olha, eu já tenho BCR, pode parar de fazer rearranjo gênico, pode parar de unir os genes, porque eu já tenho o meu BCR pronto, tá? Quem faz essa transmissão de sinal, ou seja, manda a mensagem para o núcleo da célula, é uma enzima chamada de tiroquinase de Bruton, tá? BTK. Então, a BTK ela vai transmitir a informação para o núcleo da célula, para o núcleo do próprio linfócito B, para que, para de fazer recombinação gênica, que o BCR já está pronto, certo? Só que, pessoal, o BCR é um receptor, ele tem um bracinho muito curto para sozinho conseguir avisar o núcleo, tá? Então, algumas outras proteínas que também são anticorpo e que sobraram, tudo aquilo que for resto, né, durante essa recombinação gênica, elas acabam se unindo para gerar um outro receptor bem menor e que vai ajudar o receptor do linfócito B, que vai ajudar o BCR. Esse correceptor, esse receptor que ajuda o BCR, ele é chamado de imunoglobulina alfa e imunoglobulina beta. Então, ele é um receptor bem simples, né, formado com o resto que sobrou ali da alça, por exemplo, né, que é descartado, e ele está ali só para ajudar o BCR a mandar ativar a enzima tiroquinase de Bruton, a enzima BTK, para mandar uma mensagem para o núcleo das células para que acabe, para que cesse, para que termine essa reorganização gênica. Se isso não acontecesse, né, o que aconteceria com o linfócito? Ele continuaria produzindo receptor. E aí esse linfócito B teria vários receptores e nenhum receptor funcional, tá? Então, essa atividade da enzima, ela é essencial. Determinadas pessoas não possuem a tiroquinase de Bruton, tá? Eu vou mandar um caso clínico para vocês estudarem depois sobre a ausência dessa enzima. E aí vocês vão ver o que acontece nas pessoas que não têm essa enzima, ok? Continuando. Ao final de todo esse processo, o que foi produzido então? Meu Deus, aconteceu um monte de coisa só para gerar o quê? Um receptor, que é o BCR, e mais um correceptor, que é denominado de imunoglobulina alfa e imunoglobulina beta, que está aí só para ajudar o BCR, tá? Neste momento, então, o que diferencia o prolinfócito B para um pré-linfócito B, que é o linfócito seguinte? A presença desse pré-BCR. No prolinfócito B, esse linfócito ele não tinha, a gente não conseguia visualizar esse receptor na superfície da célula, certo? Então, no momento em que ele completa o processo de formação, ele se transforma num pré-linfócito B. E aí, o que a gente vai observar aqui? Que no momento em que ele vira um pré-linfócito B, ele deixa de expressar as enzimas recombinases e a enzima TDT, certo? Mas esse linfócito, ele está pronto? Não, ele não está pronto, tá? Agora, esse linfócito pré-B, ele vai se transformar em um linfócito B maduro.
Então, o que diferencia um linfócito pré-B de um linfócito B imaturo? O pré-B tem a cadeia pesada, né? Tem o corpinho, que é a cadeia Mi, e tem as cadeias leves, ok? Só que um linfócito, além de ter um anticorpo associado, ele ainda vai fazer um anticorpo para ser eliminado, para ser secretado, tá? Então, todo esse processo de recombinação gênica ela vai acontecer de novo, para no final eu ter um linfócito B imaturo. O que diferencia o pré-B do linfócito B imaturo? O pré-B tem só o BCR e o linfócito B imaturo tem o BCR e tem ainda um outro anticorpo, que pode ser IgM, IgG, IgD, IgE, tá? Dependendo de qual localzinho lá no segmento gênico essa união de genes vai acontecer, certo? E aí, o que eu estava falando para vocês? Beleza, tem um BCR, mas eu não sei se esse BCR funciona ou não funciona. Tá? Então, neste momento que está acontecendo tudo isso dentro da medula, esse BCR ele vai ser testado. Vamos ver se ele funciona ou não funciona. Este mecanismo de testar o BCR se chama de tolerância central. Por que é tolerância central? Vai acontecer nos órgãos centrais que produzem o linfócito B, no caso, a medula. Tá? Tolerância por quê? Porque a própria medula vai oferecer para esse pró-linfócito B, que agora ele tem o seu BCR, um antígeno próprio. O que é esse antígeno próprio? A medula vai pegar um pedacinho da própria medula e vai oferecer para o antígeno. Tá? Então, imaginem que a medula está aqui me dando o antígeno. E eu sou o linfócito B, do bloquinho dos linfócitos B, com o meu receptor BCR aqui em mãos, tá? Dependendo na forma como eu reconheço, como eu ligo, como eu pego este antígeno, eu posso morrer ou eu posso sobreviver e aí produzir os anticorpos, tá? Então, a tolerância central ela permite o processo de seleção positiva ou de seleção negativa. Na seleção positiva, o linfócito sobrevive e continua o seu processo de produção de anticorpos. Na seleção negativa, o linfócito já morre. E aí a gente vai entender o porquê, tá? Por quê? Quando a medula, ela oferece, ela apresenta um antígeno próprio, que é um próprio pedaço da medula, para mim, que sou um pró-linfócito B, quando eu reconheço esse antígeno, se eu reconheci, significa que o meu receptor, ele está funcionando e eu posso continuar produzindo anticorpos. Agora, se a medula oferece um antígeno para mim e eu não consigo agarrar esse antígeno, significa que o meu receptor não está funcionando. E aí, para os linfócitos B, duas coisas podem acontecer. Primeira, linfócito B morre, sofre apoptose, é eliminado. Esse linfócito B não presta porque o receptor nem é capaz de conseguir reconhecer um antígeno, beleza? Qual que é o segundo mecanismo? Calma aí. Esse receptor, ele até não funciona, mas eu posso arrumar esse receptor. Não vou jogar fora. Vamos arrumar. Esse mecanismo de arrumar se chama editoração de receptor. Então, só os linfócitos B conseguem fazer editoração de receptor. O que é essa editoração de receptor? Nós vamos voltar os slides. Lembra lá quando eu falei que as cadeias leves do receptor, elas poderiam estar localizadas no cromossomo 2 ou no cromossomo 22? Se deu errado, se eu gerei um receptor, um BCR não funcional, eu ainda posso arrumar fazendo a recombinação gênica, a união dos genes, no outro cromossomo. Então, se eu tinha feito lá no 2, agora eu faço no 22, ou vice-versa. Deu para entender? Esta é a editoração do receptor.
tá? Os linfócitos B conseguem fazer isso e a gente vai ver que os linfócitos T não fazem isso, certo? Voltando onde nós tínhamos parado. Então, a tolerância é testar o BCR. Se quando o linfócito pró-B reconhecer um antígeno, olha o que acontece, seleção positiva, ele continua a proliferar. Não reconheceu, ou ele sofre apoptose, né? Ou ele sofre editoração de receptor. E aí, neste momento, eu transformo o prolinfócito B em um linfócito B imaturo, tá? Então, a mudança que precisa acontecer é este teste de sair de linfócito para B para linfócito B maduro, certo? Olha só, a maturação dos linfócitos B, ela ainda acontece na medula, diferente dos linfócitos T, que a gente vai ver que nesse momento os linfócitos T eles deixam a medula e vão para o timo, mas os linfócitos B não, eles fazem a maturação na medula. Então eles ainda estão dentro da medula, certo? O que vai acontecer agora nesta fase? Eu já testei esse linfócito B, eu já vi que ele é funcional, certo? Então, ele passou ou por um processo de seleção positiva, ou ele passou por um processo de seleção negativa. O que é a seleção positiva? Seleciono linfócitos B que tenham receptores que reconheçam moléculas apresentadas, né, próprias, com baixa afinidade. Ó, reconheci o antígeno, beleza? O que é a seleção negativa? É eliminar ou fazer a arrumação, a editoração do receptor, se ele não reconhecer ou se ele ligar muito forte a ponto de querer matar já esse antígeno, tá? Então, o que diferencia o linfócito pré-B, que é aquele que tem o BCR, para um linfócito B maduro, é o processo de maturação, que é o processo de testagem, na verdade, de tolerância, certo? Daí aqui só tá para vocês o que é editoração do receptor, que eu já comentei. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida por enquanto. Karine, esse rearranjo é feito diretamente no DNA, quer dizer que aquele linfócito que sofreu o rearranjo só vai ser capaz de produzir aquele tipo específico de BCR? Sim, acontece a nível de DNA dentro do cromossomo, naquele segmento gênico, tá, Karine? E ele vai formar um BCR. Só que o BCR sempre é o quê? O anticorpo IgD. Isso a gente viu na aula passada, que o BCR é o IgD. Além do BCR, ele faz um outro anticorpo. Então, ocorre duas recombinações gênicas. Uma para formar o BCR, que é a própria imunoglobulina D, e um outro para formar um outro anticorpo, que pode ser o IgM, o IgA, ou o IgG, ou o IgA, tá? Qual ele vai fazer? Depende do lugarzinho onde ele está fazendo essa recombinação gênica e depende também das necessidades, a gente já vai ver isso, tá? Depende da apresentação do antígeno. Dani, prof, tem alguma possibilidade da medula não conseguir impedir a saída dos linfócitos B não funcionais? A gente vai ver depois algumas doenças, Dani, tá? Onde há essa possibilidade sim. Eu só não vou entrar nessa aula para não confundir a cabeça dos outros, certo? Mas depois a gente vai ver sim e depois você me pergunta e a gente conversa, ok? Deixa eu ver que horas são aqui. 3 horas. Vamos continuar só mais um pouquinho, daí a gente dá um intervalo para vocês processarem as informações e volta, tá? Então, olha só. Beleza. Que passos a gente já fez? Primeiro, proliferação. Segundo, maturação, né? Agora a gente entra no terceiro, que é a ativação dos linfócitos B, tá? Depois que o linfócito B, então, ele tá maduro, ele já pode deixar a medula e ir para os órgãos linfóides secundários ou periféricos, tá? Então, depois que o linfócito B ele é formado, que ele está como linfócito B maduro,
Ele deixa a medula e vai, por exemplo, para o baço ou vai, por exemplo, para o linfonodo, tá? E ali os linfócitos vão ficar nos nossos linfonodos, esperando entrar um antígeno, tá? Se eu, nesse momento, então, adquirir, por exemplo, o corona, os linfócitos B que estão aqui nos meus linfonodos, né? Por exemplo, esses linfonodos que ficam aqui na região do pescoço, eles vão ficar ali preparados, esperando alguém trazer o antígeno até o local, tá? Então, esse processo de ativação dos linfócitos B, ele vai fazer o quê? Ele vai resultar num aumento do número dos linfócitos B, tá? A ativação, ela vai fazer com que seja enviado um sinal para a medula, para que a medula se atraque a produzir linfócitos B. Esse processo todo, ele é chamado de proliferação, ou chamado também de expansão clonal. Eu expando o número, faço clones de linfócitos B, tá? Por que eu digo isso? Porque assim que os linfócitos B foram produzidos para a medula e ficam alojados nos linfonodos, como por exemplo nos linfonodos da garganta, do pescoço, desculpe, tá? Eles ficam aqui prontos. Se chegar um antígeno, por exemplo, entrou o coronavírus, o que esses linfócitos B fazem? Mandam um sinal para a medula, avisam, ó, medula, entrou um antígeno, se atraca a produzir linfócito B, tá? E a medula começa a produzir rapidamente linfócitos B, então aumenta a população, expansão clonal aumenta o número de linfócitos B, tá? Para que isso? Para que esses linfócitos B consiga exercer sua função. E aí as funções são diversas. E a gente vai ver agora cada uma dessas funções, ok? Então, a ativação, ela acontece nos órgãos linfóides periféricos. Mais especificamente, dentro do linfonodo, ou dentro do baço, numa região chamada de centro germinativo. Se vocês forem estudar a fundo a primeira aula, né? Lá de linfonodos, vocês forem pegar o ABAS e estudar, vocês vão ver que o linfonodo ele é formado por várias regiões, né? O córtex e a medula, por exemplo. E dentro do córtex existem essas regiões chamadas de centro germinativo, tá? Se a gente for visualizar, então, no microscópio, a gente consegue ver exatamente o centro germinativo. Ele é bem redondinho, assim, ó. E ele é formado por uma região chamada de zona clara e outra região chamada de zona escura. Aqui à direita, na figura do slide, a gente consegue ver também. Então, aqui eu tenho um centro germinativo, que é esse círculo. Os linfócitos ficam dentro desse círculo, que é o centro germinativo, lá no linfonodo ou lá no baço, tá? Os dois têm centros germinativos. E ele é formado por uma zona clara e uma zona escura. Então, os linfócitos B, eles têm preferência e eles predominantemente ficam dentro da zona escura dos centros germinativos, certo? Quem que fica, então, na zona clara? Os linfócitos T, que a gente vai ver na próxima aula, as células dendríticas e outras células. Então, olha só. Imaginem, por exemplo, que eu peguei o corona nesse momento. O que vai acontecer? Os macrófagos, as células dendríticas que estão no meu trato respiratório, vão capturar, vão fagocitar o corona, vão até o linfonodo, nessa região da zona clara, né? Carregando o antígeno, carregando, né, o coronavírus. O que vai acontecer neste momento? Dependendo do antígeno, o macrófago ou a célula dendrítica vai apresentar esse antígeno diretamente para o linfócito B ou primeiro para o linfócito T, para que daí o linfócito T apresente para o linfócito B. O que vai determinar se essa apresentação vai ser direta ou indireta? O tipo de antígeno. E aí a gente estudou na aula passada que existem antígenos chamados T-dependentes e T-independente. Se o antígeno ele for T-dependente,
ele depende dos linfócitos T para mostrar para o linfócito B. Então, a célula dendrítica apresenta aqui na zona clara para o linfócito T, e o linfócito T ele vai ser conduzido até a margem entre a zona clara e a zona escura e vai apresentar aqui nessa margem para o linfócito B, tá? Se ele for T dependente, se depende do linfócito T para fazer essa apresentação. Agora, se o antígeno ele for T independente, não precisa passar pelo linfócito T. Então, essa célula dendrítica, ela simplesmente vai aqui até a margem da zona clara e da zona escura e apresenta o antígeno para o linfócito B, tá? Então, o processo de ativação, ele nada mais é do que a apresentação de antígenos para o linfócito B. É isso que vai dar o start, é isso que vai ativar o linfócito B. E é nesse momento que os linfócitos B vão se decidir. Meu Deus, agora eu secreto anticorpo, libero esse anticorpo, ou eu fico com esse anticorpo para mim. No final, então, do processo de ativação, vai ser gerado um linfócito B, que vai se transformar em um plasmócito, tá? Ou vai ser formado um linfócito B, que vai se transformar em um linfócito B de memória. E agora a gente vai ver por que isso, por que um se chama plasmócito e por que o outro se chama célula B de memória, tá? A gente viu vários processos até agora, então a gente vai fazer um intervalo aí de uns 15 minutos, até as 13h30, e aí a gente retorna para entender o passo final de todo esse processo até a produção de anticorpos, certo? Eu vou parar de gravar agora aqui, vou deixar aberto para perguntas. Vocês dão uma respirada, dão uma volta, que é para, né, o cérebro voltar a funcionar, porque a gente sabe que a gente só grava informações nos 20 primeiros minutos, né? Depois dos 20 primeiros minutos, a gente não grava informação, então vamos espairecer o cérebro e a gente retorna dentro de 15 minutos para dar continuidade à aula. Pode ser? Tudo bem. Voltando à nossa gravação, então a gente fez um intervalinho para dar uma arejada, uma respirada. E aí a gente tinha parado antes do intervalo, né? Na ativação dos linfócitos B, que ocorre lá dentro dos centros germinativos, nos linfonodos ou no baço, né? Neste momento, o antígeno vai ser apresentado ao linfócito B, ou de forma direta ou de forma indireta, com a participação, então, dos linfócitos T, certo? E olha só, existem algumas coisinhas chaves que a gente precisa comentar, que é o seguinte: quando um linfócito T ele apresenta o antígeno para o linfócito B, antes disso, uma célula apresentadora de antígeno, ou seja, uma célula dendrítica ou um macrófago, apresentou o antígeno para o linfócito T, tá? E aí, nesse momento, a expressão de determinadas quimiocinas, como, por exemplo, a quimiocina CXCR5, né? Ou CXCL13, elas vão direcionar esse linfócito B até lá a margem entre a zona clara e a zona escura, tá? Porque aí vocês podem pensar, mas como que o linfócito T sabe que ele tem que ir lá e mostrar o antígeno para o linfócito B? Através, então, da interação dessas quimiocinas. Como a gente viu, né, na aula lá da resposta imunidade, as quimiocinas, elas fazem esse direcionamento. Elas que dão um sinal, né, que mandam, tipo, vai para tal lugar, vai para outro lugar. Elas fazem justamente esse direcionamento, certo? E esse intervalo de tempo, ele demora para acontecer. Então, às vezes, ele demora entre 4 a 7 dias para que a apresentação do antígeno aconteça, para que o linfócito T vá até a margem, né, entre a zona clara e a zona escura e apresente para o linfócito B. É por isso, então, que demora um certo tempo também para a gente começar a produzir anticorpos depois que a gente entrou em contato. Isso justifica porque demora em torno de 5, 7 dias para ter o aparecimento, né,
dos anticorpos de classe IgM. E se está falando muito sobre isso agora na situação do corona, né? Que os testes só detectam 5 a 7 dias depois de entrar em contato. Justamente porque tem esse intervalo, esse lapso, né, de tempo até a produção realmente do anticorpo, tá? E aí a gente tinha terminado justamente aqui. Apresentou o antígeno, agora é o momento do linfócito B se decidir se ele vira um plasmócito ou se ele vira uma célula B de memória. O que é um plasmócito? É o próprio linfócito B, só que é o linfócito B que secreta, olha só, que perde o anticorpo associado à sua estrutura. Tá? Então, quem vai produzir, na verdade, os linfócitos B solúveis, quem vai produzir, na verdade, os anticorpos solúveis, aqueles que estão circulando no nosso sangue, que estão nos nossos tecidos, vão ser os plasmócitos. O que o plasmócito tem de diferente do linfócito B maduro? É que ele é maior, né? Ele aumenta o seu tamanho, e ao aumentar seu tamanho, ele expande a membrana e libera esse anticorpo que estava aqui associado à membrana. O linfócito B de memória, ele permanece o mesmo, com 2 anticorpos. Um, que é o próprio BCR, e o outro, que é um outro anticorpo pré-formado. Esse outro anticorpo pré-formado, ele pode ser um IgM, ele pode ser um IgG, ele pode ser um IgA, que são, na verdade, aqueles anticorpos de memória que a gente vai carregar por um longo período, por toda a nossa vida, tá? Então, se a gente for pensar aqui no processo de vacinação, quando a gente faz uma vacinação, a gente injeta um antígeno, certo? As células dendríticas, os macrófagos, capturam o antígeno, levam até o linfonodo e apresentam para o linfócito B, ou de forma direta ou de forma indireta. E aí, nesse momento, é o que o linfócito vira ou plasmócito ou célula B de memória. De modo geral, as vacinas, elas estimulam a produção dos linfócitos B de memória. Então, esses linfócitos, esses anticorpos, eles ficam grudados no linfócito B e retornam para a medula. Ele sai do linfonodo e volta lá para a medula. E vai ficar lá por anos, carregando essa informação, carregando essa memória de que a gente já conhece o antígeno, porque a gente teve vacinação, certo? Deixa eu ver o que apareceu aqui. Uma dúvida. Prof, sempre que entramos em contato com um antígeno novo, formamos plasmócitos e linfócitos B de memória? Sempre. A gente sempre forma os 2 tipos, tá, Karine? Só que aí as funções vão ser diferentes, a gente vai ver melhor cada uma dessas funções, tá? Bom, ainda falando aqui sobre ativação, que é a apresentação de antígeno, né? Então, quando um antígeno, ele se liga, né, quando um antígeno ele é apresentado ao linfócito B, onde que esse antígeno ele vai se ligar? Bom, esse antígeno, ele vai se ligar, obviamente, no BCR, porque é o receptor, né, do linfócito B, mas não se liga só ao BCR, porque como eu havia falado para vocês, o BCR, ele é um receptor, né, muito curto para mandar sinal, tanto que existe um outro correceptor, que a gente já viu, a imunoglobulina alfa e a imunoglobulina beta, que auxiliam o BCR a mandar uma informação para o núcleo, lá no início, para parar o processo de recombinação gênica. Então, imaginem que só o BCR, se ele é curto, ele também não consegue avisar o núcleo do linfócito B que tem um antígeno. Por isso, existem outros correceptores associados ao reconhecimento, associados ao BCR e que vão fazer o reconhecimento desse antígeno microbiano, tá? Esse receptor, ele é chamado de CR2, ou CD21, é a mesma coisa. Então, CR2 e CD21 é a mesma coisa. No momento que o antígeno, por exemplo aqui, uma bactéria, ela se liga ao BCR, automaticamente ela também se liga a esse correceptor, CR2 e CD21, e isso faz com que os 2 receptores juntos enviem, então, um sinal para dentro do linfócito B, para ele proliferar, para ele se desenvolver, para ele ativar, ou seja,
se toca linfócito B, ou tu vira plasmócito, ou tu vira célula B de memória, certo? É claro que a gente estudou que outros receptores também podem contribuir. Receptores do tipo TRL, Toll-like receptor, que a gente viu lá na aula de resposta imunidade, também vão contribuir, certo? Mas o que eu preciso que vocês entendam? Que ele sozinho não faz nada. Eu preciso 2 outros parceiros para mandar a mensagem para o linfócito se tocar e virar célula B ou plasmócito, certo? A expansão clonal a gente já falou, que nesse momento também ele avisa a medula para aumentar. Ó, tem um antígeno, acelera aí medula, acelera a produção de linfócitos B, tá? É justamente o que ele faz. E aí, agora, dentro ainda do centro germinativo, antes de sair do linfonodo, né? E antes de virar plasmócito ou célula B de memória, 2 fenômenos vão acontecer, que é o fenômeno de troca de classe e o fenômeno de maturação da afinidade, tá? O fenômeno de troca de classe é, entre todos os fenômenos, o mais importante, porque é nesse momento que o linfócito B vai trocar a sua classe, o seu isotipo. É nesse momento que ele vai trocar de IgD para IgM, de IgD para IgG, de IgD para IgA, mediante o antígeno. Então, depois que a célula apresentou o antígeno, ele sabe, então a célula dendrítica está me apresentando um parasita. Qual anticorpo que eu vou produzir? IgE, porque a gente já viu que é a imunoglobulina E, né, o IgE, que tem ação contra parasitas. Ele está apresentando um vírus que está lá no trato respiratório. Então, qual que é o anticorpo que eu vou produzir? IgA, porque a gente já viu que IgA é o anticorpo que está nas mucosas, tá? É um vírus, é uma bactéria que recém entrou. Então vamos produzir IgM. Mas já faz tempo que essa bactéria está na circulação. Então vamos produzir IgG, tá? O mecanismo, então, de troca de classe é justamente o mecanismo que faz que a troca da imunoglobulina D, tá? Que é o próprio BCR, em um ou outro tipo de anticorpo, certo? Esta troca de classe, ela vai acontecer lá na cadeia pesada e lá durante um processo de recombinação gênica, certo? E isso vai ser estimulado por citosinas liberadas durante a apresentação de antígeno. Então, olha só, se a célula T está apresentando, por exemplo, um antígeno e libera o interferon gama, isso avisa, isso sinaliza o linfócito B que ele tem que se transformar, que ele tem que trocar a classe que ele tinha, IgD, IgM, por IgG, tá? Agora, um linfócito T está apresentando um antígeno e durante essa apresentação houve a secreção ou a liberação da interleucina 4. Isso avisa, então, a célula que o anticorpo que o linfócito B tem que produzir é a imunoglobulina E. Linfócito T está apresentando um antígeno e durante essa apresentação houve liberação de TGF-beta, outro tipo de citocina. Isso direciona, né, faz com que, então, o linfócito B entenda que ele tem que produzir e liberar imunoglobulina A. Tá? A troca de classe vai mudar quando? Durante a recombinação gênica. Nesse momento em que houve apresentação de antígeno, né, vai haver uma mudança de letrinhas de bases nitrogenadas, tá? Que vão acontecer lá na cadeia pesada, lá na união dos segmentos. Lembra quando a recombinase pegava a região VDJ e eliminava tudo aquilo que não fosse necessário, né? E na sequência tinha lá a porção constante Ni, delta, epsilon. Aqui, por exemplo, tem um epsilon. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Se tira tudo aquilo que eu não quero e eu uno
a região constante epsilon para gerar aquela imunoglobulina de interesse, que nesse caso aqui é a IgA, tá? Quem que faz essas trocas de letrinha é uma enzima chamada de AID, tá? Essa enzima é chamada de enzima deaminase induzida, AID, e ela faz a substituição de citosinas, de letrinhas, de bases citosinas, por uracilas. Nesse momento, então, quando a enzima se ativa, né, o linfócito B entende que tem que fazer essa troca de classe. Normalmente, a troca de classe é com a porção constante, dependendo daquilo que o antígeno foi apresentado. Se eu apresentei um parasita, então eu uno o segmento VDJ com a região corpo constante, né? A região constante, IgE. Se eu estou apresentando um antígeno que já está há muito tempo no corpo, então eu uno o segmento VDJ com a região constante IgG, que é marcador de presença de antígeno crônica, né? Ah, é um antígeno recente, então eu uno o segmento VDJ com a porção constante Mi, tá? Então, a troca de classe é a troca de anticorpo dependente, então, do antígeno e é uma mudança que ocorre lá na recombinação somática. Além da troca de classe, certo? Dentro ainda lá dos centros germinativos, antes dele virar célula B de memória ou plasmócito, ocorre um segundo evento chamado de maturação da afinidade. O que é a maturação da afinidade? É fazer com que esse linfócito B ele produza anticorpos extremamente afim daquele antígeno, que tenha muita afinidade, que se ligue facilmente ao antígeno e promova, então, a neutralização desse antígeno, ok? Como que isso acontece? Isso também acontece através de mutações somáticas, ou seja, de substituições de letras, durante o processo de recombinação gênica. E quem faz isso também é a enzima AID, tá? Então, a enzima AID faz a substituição lá nas cadeias, no gene variável da imunoglobulina, para gerar um anticorpo mais afim, com maior afinidade, tá? Qual que é, então, assim, digamos, a característica, né, a importância de gerar um anticorpo com mais afinidade? É que esse anticorpo ele se liga mais fácil ao antígeno, certo? Então, a gente, durante os processos de produção de anticorpos, a gente pode gerar diversos anticorpos que não sejam tão afim, né? Eu até produzo anticorpo, mas esse anticorpo não tem capacidade forte de se ligar ao antígeno. Então, quer dizer que teve algum problema aí durante a maturação da afinidade, tá? E aí existem pessoas, por exemplo, que não possuem a enzima AID, certo? Essas pessoas, elas produzem anticorpos, mas os anticorpos têm pouca afinidade, têm pouca função no organismo. E normalmente essas pessoas com ausência da enzima AID são mais suscetíveis a infecções. Então são aquelas crianças, por exemplo, que têm muita dor de ouvido, otite, dor de garganta, infecção urinária, são pessoas que vão ter infecções repetidas por toda a vida. Provavelmente, se a gente for geneticamente investigar, elas podem vir a ter uma deficiência na enzima que faz ou troca de classe ou que faz maturação da afinidade, tá? Por isso, a real importância. E aí, olha só, beleza. Então, a gente tem um linfócito B maduro, que recebeu um antígeno e agora ele já sabe se ele vai virar um linfócito B de memória ou se ele vai virar um plasmócito e qual anticorpo ele vai secretar, se é IgM, IgG, IgA ou IgE, certo? Só que nesse momento, né, antes dele virar, eu ainda preciso testar. Então, existe um segundo teste que é chamado de tolerância periférica. Agora ela é periférica, porque ela acontece nos órgãos periféricos, no linfonodo ou no baço, tá? Esse processo de tolerância periférica, ele é de extrema importância para o nosso corpo, porque ele vai evitar a formação de linfócitos B
autorreativos. Ou seja, vai evitar que os linfócitos B produzam anticorpos que, porventura, venham atacar meu próprio corpo, que é o que acontece com as doenças autoimunes e pacientes com doenças autoimunes, tá? Esses pacientes com doenças autoimunes, eles têm uma falha no processo de tolerância periférica, ou seja, falhou esse teste e aí os linfócitos B começam a produzir anticorpos que começam a atacar as células próprias. Produzo um anticorpo que ataca o meu rim, eu produzo um anticorpo que ataca o meu pâncreas, ou eu produzo um anticorpo que ataca as minhas hemácias, tá? O meu pulmão, e aí eu desenvolvo uma doença autoimune. Então, o processo de tolerância central é para testar o BCR. O processo de tolerância periférica é para testar a autorreatividade dos linfócitos B. E aí existe, né, a seleção positiva e a seleção negativa. Neste momento, quando a célula dendrítica ou linfócito T apresentam um antígeno para o linfócito B lá dentro dos centros germinativos, dependendo como esse linfócito reconhece esse antígeno, ele pode sofrer seleção positiva ou seleção negativa. Se o linfócito B reconheceu, pegou o antígeno que está sendo apresentado por uma célula dendrítica ou pelo linfócito B de forma forte, né? Assim, ó, ai, reconheci, liguei, não vou mais desligar. Então, agora ele pode virar um plasmócito, porque esses anticorpos, eles têm afinidade realmente, tá? Agora, célula dendrítica tá vindo, trouxe um antígeno para mim, e eu pego de forma fraca, reconhece de forma fraca, automaticamente, esse linfócito B, ele vai sofrer exclusão, ele vai sofrer apoptose, ele vai morrer, tá? Porque de que adianta eu ter, então, linfócitos que não reconheçam o antígeno, né? Eu preciso ter linfócitos que reconheçam o antígeno. Só que, neste momento, existe uma exceção a toda a regra, tá? Se um linfócito B reconhece um antígeno que é próprio com muita afinidade, ele também morre. E isso acontece justamente para evitar a formação de linfócitos autorreativos, certo? Então, ele tem que ligar o antígeno de forma intermediária. Se ele se ligar muito fraco, ele morre. Se ele se ligar muito forte esse antígeno, ele morre também, porque daí ele pode se ligar de forma muito forte às células que são próprias, tá? Então, tolerância periférica é essencial para evitar também doenças autoimunes. E aí, no final disso tudo, ou ele vira célula B de memória, ou ele vira plasmócito. Bom, plasmócitos existem de dois tipos, plasmócitos de vida curta e plasmócitos de vida longa, chamado de plasmoblastos, tá? De modo geral, plasmócitos de vida curta, né, são formados toda vez que a apresentação de antígeno for T dependente ou T independente. Então, se for com antígenos T dependentes, né, o linfócito T apresentando para o linfócito B ou a célula dendrítica apresentando para o linfócito B, ele vira plasmócito de vida curta. Ou seja, ele aumenta de tamanho, libera o anticorpo que estava ligado e esse anticorpo ele vai circular, então, pelos tecidos, né, e pelos órgãos. Plasmócitos de vida longa, chamados de plasmoblastos, eles só vão ser formados em respostas T dependente, ou seja, só quando o linfócito T apresentar o antígeno para o linfócito B, tá? Nesse momento, o que esse plasmoblasto faz? Ele libera um pouco de anticorpo, né, solúvel, que vai ficar circulando aí nos órgãos e tecidos, mas um pouco de anticorpo fica associado a esse plasmoblasto e ele retorna à medula e fica lá na sua forma dormente, para gerar memória imunológica, tá? Linfócitos B de memória, sempre, se formou linfócito B de memória, eles não fazem nada, não secretam anticorpo. Eles regressam até a medula, então eles retornam até a medula e vão ficar lá em repouso só
só carregando a memória, só carregando a informação. Para quê? Para que se num segundo contato, a medula não precisa fazer todo esse processo, não precisa entender que entrou um antígeno tal, que ela tem que produzir um anticorpo que é afim, que tem que fazer troca de classe, maturação de afinidade. Nada disso vai acontecer. Se eu já tenho um linfócito de memória, o que a medula vai fazer? Vou produzir plasmócitos que vão secretar o anticorpo específico para aquele antígeno. Então, quando a gente faz a vacina, a gente cria células B de memória. Quando a gente entra em contato de novo com o antígeno, digamos, recebi uma vacina de hepatite e contraí o vírus de hepatite, esse linfócito que está na minha medula avisa a medula. Ai, não precisa fazer todo esse mecanismo. Ó, é um vírus de hepatite. Faz o seguinte, produz anticorpos específicos para o vírus de hepatite. IgM e IgG, tá? E aí, então, se encurta esse intervalo de tempo. A vacinação, ela estimula a produção final de anticorpo e um anticorpo específico. Os anticorpos, as células B de memória também são responsáveis, então, por essa resposta rápida, por esse segundo encontro, tá? Digamos, então, que eu entrei em contato com o vírus de hepatite e eu já tinha vacina. O que esses linfócitos que estão lá na minha medula vão fazer? Vão rapidamente sair de lá e vão se transformar daí em plasmócitos e vão secretar anticorpos. Tá? Meu Deus, confusão, né? Mas é mais ou menos esse o mecanismo que acontece. E aí a gente tem só mais 2 slides. Esse slide aqui, ele traz para mim, eu nem vou me deter muito a ele, mas populações distintas de linfócitos B. Bom, essas populações distintas, elas acontecem dependendo de onde o linfócito B ele foi produzido. Né? Então, a gente sempre fala que os linfócitos B são produzidos na medula. Mas a gente não pode esquecer de destacar que durante a nossa vida embrionária, quando a gente é feto, a gente também produz linfócitos B no fígado, né? Então, o fígado fetal, ele também produz linfócitos B. Após o nascimento, quem faz isso, o fígado deixa de fazer e quem faz é a medula. Tá? Então, os linfócitos B originados do fígado fetal, eles são chamados de linfócitos B ou células B1. E essas células B1, elas vão ter respostas a anticorpos T independente, que é o que eu estava comentando antes no intervalo com um dos alunos que perguntou a diferença entre T dependente e T independente. Então, T independente é todo aquele antígeno que não tem proteína na sua constituição, que é formado basicamente, então, de carboidratos, de lipídios, então a gente destaca aqui os alérgenos, a gente destaca aqui medicamentos, por exemplo, tá? Já os linfócitos produzidos pela medula são chamados de linfócitos B folicular ou B da zona marginal. Tá? Zona marginal vocês já viram por quê? São aqueles que ficam lá dentro do linfonodo, certo? Os B foliculares, eles vão se transformar em plasmócitos e vão secretar anticorpo, sempre que o antígeno ele for proteico e sempre que ele for apresentado pelo linfócito T, tá? Já os linfócitos B da zona marginal, eles podem receber, então, também polissacarídeos ou lipídios de forma T independente, ou seja, sem passar por apresentação lá dentro do centro germinativo para o linfócito T. Tá? São só conceitos assim que o livro Abas traz, mas que assim não tem grandes relevâncias para nós entender o contexto e nem na prática clínica, certo? E por fim, dependendo de como o anticorpo se liga, dependendo de como o antígeno se liga ao linfócito, né? Esse linfócito, então, ele pode gerar diferentes respostas. E o que isso, essa interação antígeno-anticorpo é importante? A gente viu um pouco disso na aula passada, né? Um anticorpo, então, ele tem 2 braços, então ele tem 2 sítios de ligação. Ele pode utilizar um braço para ligar um antígeno, outro braço para ligar o outro antígeno.
ou ainda ele pode utilizar ambos os braços para ligar o mesmo antígeno, certo? Quanto mais anticorpos se ligam ao mesmo antígeno, maior vai ser a resposta. E aí a gente chama isso de ligação cruzada, tá? Antígenos, por exemplo, que contêm múltiplos locais de ligação, múltiplos epítopos, podem se ligar ao anticorpo e ativar esse linfócito B, e a resposta ela vai ser mais forte, vai ser mais proeminente, né? Vai ter mais, então, liberação de citocinas, toda essa resposta, tudo isso que a gente estudou dessa produção, de síntese e montagem, ela vai ser totalmente intensa, certo? Para ajudar vocês, então, resumindo tudo isso, eu fiz um resumo, né? Nesse resumo, a gente começou a aula da seguinte maneira, falando cada um dos passo a passos. Então, a gente inicia com a proliferação, que acontece lá na medula, depois o desenvolvimento ainda na medula, maturação na medula. Quando eles estão maduros, eles saem da medula e vão para os órgãos linfóides periféricos para ser ativados. Aqui vai acontecer, então, a apresentação do antígeno. E aí eles viram, né, linfócitos B de memória, plasmócitos, que vão gerar anticorpo. E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, um resuminho. Então, a gente parte de uma célula-tronco. Essa célula-tronco dá origem a um pró-linfócito B. Este pró-linfócito B, ele dá origem a um pré-linfócito B. O pré-linfócito B é o linfócito que vai ter o BCR, certo? Tem lá o receptor funcional. Esse linfócito, pré-linfócito B, vira um linfócito B imaturo, que é o que tem o BCR, mais um outro anticorpo, que daí pode ser IgM, IgG, IgE, IgA, não sei qual que vai ser, certo? E aí ele se transforma em linfócito B maduro, né? Que além do BCR e além desse outro anticorpo, tem os correceptores que vão ajudar. E de linfócito B maduro, então, ele se transforma em plasmócito ou linfócito B de memória. E aí eu deixei aqui para vocês também todas as sequências, né, de eventos mais importantes durante cada fase. Então, no pró-linfócito B vai acontecer a primeira recombinação gênica lá na cadeia pesada. Depois, entre pró-B para pré-B, nas cadeias leves para formar o pré-BCR, né? Dentro da medula, de pré-B para LB, precisa testar o BCR, que é o mecanismo de tolerância central. Aí ocorre a segunda recombinação, que gera o segundo anticorpo, certo? Antes dele sair da medula, ainda existe mais um teste, que é chamado de tolerância periférica, ok? E ocorrem os eventos de troca de classe e maturação da afinidade, para daí sim ele virar ou plasmócito ou célula B de memória. Com isso, a gente fecha a nossa aula com essa animação maravilhosa. E aí eu quero saber, o que é você nesse rolê da aula? O da esquerda ou da direita? Tá bom? Pessoal, muito obrigada por participarem da aula. Eu sei que essa aula é muito extensa, ela é cansativa. Eu tentei fazer com que vocês, de forma simples, entendessem toda essa construção que é de formar anticorpo. O que a gente conclui dessa aula? Que formar anticorpo é muito difícil, né? Precisa ter uma sequência aí de eventos, as enzimas têm que dar certo, tem que correr tudo certo, porque no final a gente tem um anticorpo que funciona. Caso contrário, a gente não vai ter anticorpo funcional. Tá bom? Eu vou parar de gravar agora para o pessoal, mas eu fico aberto a questões, né, questionamentos para vocês aqui no chat. Vocês já sabem que vocês podem perguntar a qualquer momento também nas redes sociais. E me marquem se vocês forem assistir a aula e postar, que eu adoro repostar e ver que vocês estão realmente estudando. Tá bom? Beijo a todos. Até semana que vem, então.